Bom, olá, gente. Esse é o nosso sexto capítulo de Geografia, onde a gente vai falar um pouco sobre a geografia agrária, especialmente tratando do espaço agrário brasileiro, né? Então, vou falar um pouco sobre a história da construção do espaço agrário brasileiro, quais eram as suas características, o que formou esse espaço, qual é a diferença entre o campo e a cidade, o espaço agrário e o espaço urbano, e mais para frente tratar ainda sobre como funciona esse espaço agrário hoje, né? Na atualidade, como essa terra é usada para produção, como isso gera riquezas, né? Falar um pouco sobre os commodities, os meios de produção dentro desse espaço agrário, e, claro, as suas características gerais. Tá? Então, nesse primeiro vídeo, eu falo um pouco, vou começar aqui falando para vocês sobre o que é o campo. Então, vamos pensar, né? O que é o campo? Quando a gente fala de campo, sempre vem à nossa cabeça, sempre não, né? Normalmente vem à nossa cabeça uma imagem de agricultores, né? De fazenda, produção agrícola. Então, é algo que a gente já tem dentro do nosso imaginário, né? Mas o que é esse complexo que nós chamamos de campo e de espaço agrário? Eu trouxe 4 imagens para a gente conseguir tentar entender mais ou menos como é o funcionamento, quais são as características desse espaço agrário. Se vocês notarem, a gente tem aqui em cima, olha só, uma diferença principal no sentido da colheita, que é marcada pelo uso da máquina, nessa primeira imagem, e pelo uso aqui, não uso, né, pela manufatura ali, pessoas realmente cultivando, eu não sei o que é isso, né, colhendo ali esse alimento que eles estão colhendo aqui. Então a gente já tem aqui a nossa primeira diferença, que é o uso da tecnologia em um determinado tipo de espaço agrário e o não uso dessa tecnologia, que seria o que nós chamamos de agricultura familiar. Tá? Essa diferença ela é bastante marcada no nosso espaço agrário. Tá bom? O uso da tecnologia e o não uso. Tá? A gente vai falar um pouco mais para frente que o uso da tecnologia ele é justamente com essa máquina agrícola, ele é mais voltado a grandes empresários, né? Ao agronegócio, ao que a gente chama de agronegócio, aos latifúndios, que são vastas extensões de terra. Então, só introduzindo, eu queria mostrar para vocês essas imagens, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, dessa diferença. Tá? Existe um campo trabalhado com o bastante uso de tecnologia e o mesmo campo, o mesmo espaço agrário, sem uso dessa tecnologia. Aqui, ó. Tá vendo? Então, mais voltado para famílias, né, e subsistência, ou para vendas em feiras. A gente vai tratar mais para frente. Qual é a diferença, então, entre o espaço urbano e o espaço agrário? Aqui eu trago um pouco para vocês algumas características de cada um. O espaço urbano, é claro, a gente vai falar na próxima aula, no próximo capítulo, né, vocês podem ler aí, vai ser de geografia urbana. A gente vai tratar um pouco melhor, mas introduzindo aqui para vocês, né, só para falar um pouco sobre a diferença entre o espaço urbano e o espaço agrário, eu trouxe essas características aqui. Então, primeiro, quando a gente fala de espaço agrário, a gente pensa no campo, né? Atividades agro-silvopastoris, então ali a agricultura, a pecuária, né? A criação de gado, a criação, a plantação. Sem centros comerciais, é o espaço agrário, né? A gente não tem dentro dele um espaço de trocas de consumo o tempo todo, como nós temos nas nossas cidades, são centros comerciais, sendo como o centro da cidade, por exemplo, né? Então, esse consumo ele é um pouco mais refriado quando a população do espaço agrário precisa consumir assim da forma como a cidade grande precisa consumir, elas vão para uma outra cidade. O espaço agrário ele é principalmente voltado à distribuição de mercadorias para as cidades. Então, boa parte do que a gente consome hoje nos mercados, né, as nossas frutas, verduras, carne, tudo isso vem do espaço agrário. Isso é produzido pelo espaço agrário. Então essa é a principal diferença, né? É como se a cidade consumisse o que o campo produz. Mais ou menos isso, para ficar claro. Né? Claro, ali o espaço agrário é um espaço de produção agrícola. Né? Enquanto que o espaço urbano, que é um centro, é um lugar de grande circulação de pessoas e mercadorias o tempo todo, a gente conhece o fluxo da cidade, né?
principalmente aqui quem mora no Rio de Janeiro ou quem mora em outra cidade grande, a cidade é marcada pelos centros comerciais. Nesses centros podem ser shopping centers, pode ser o próprio centro da cidade, com lojas, né, com consumo o tempo todo, restaurantes, lojas de roupa, o que for, né, mas existe essa lógica do consumo. Aglomerações residenciais, que quer dizer um terreno urbanizado, ele é mais voltado à moradia, né? Então são várias casas construídas num pequeno espaço, principalmente agora mais com características de prédio, que são características verticais, né? Construções verticais, porque existe essa lógica de concentrar o maior número de população possível dentro de um menor espaço, né? Enquanto o espaço agrário não é voltado a isso. Ainda uma especulação imobiliária, que é essa valorização de um determinado território dentro da cidade, uma determinada região dentro da cidade, enfim, for uma área, é mais valorizada em detrimento de outras áreas, né? Ela possui mais acesso a outros níveis, a outros tipos de cultura, cinema, bibliotecas, né? Outros tipos de consumo. Então a cidade ela é planejada em torno dessa especulação imobiliária. A gente dá valor a uma determinada terra e tentar extrair lucro disso. A ideia de especulação imobiliária que a gente vai falar um pouco mais, não se preocupem tanto agora. Só para diferenciar mesmo o espaço urbano do espaço agrário. Falando um pouco aqui sobre como foi construído o nosso espaço agrário brasileiro, né? Claro, vocês conhecem aqui as nossas capitanias hereditárias, provavelmente, né? Muitos de vocês já devem ter visto isso em história, mesmo em geografia também. Então eu trouxe algumas imagens para a gente tentar entender o que é essa ideia das capitanias hereditárias. Primeiro, a gente tem 3 fatores principais que formaram o nosso espaço agrário brasileiro. Pensando lá na história, na colonização do nosso país, né? A partir da vinda dos portugueses para cá, vocês sabem que o nosso país ele foi dividido em capitanias hereditárias que eram distribuídas a algumas famílias portuguesas, né? Os colonos. Os colonos dominavam essas capitanias hereditárias e isso era passado de geração em geração, né? Essas faixas de terra, como vocês podem ver aqui, né? A gente tem aqui o Maranhão, né? O Rio Grande, Pernambuco. Essas capitanias hereditárias eram algumas faixas de terra, é como se funcionassem como os nossos estados de hoje, né? É uma divisão geográfica desse território. Dentro dessa divisão existiam subdivisões chamadas Seis-Marias. Essas Seis-Marias eram faixas de terras dadas a pessoas trabalhadores livres, né, que desejavam produzir em nome dos colonos. Tá bom? Então, esses donos das Seis-Marias, esses produtores das Seis-Marias, eles produziam e esse produto era, claro, destinado aí era parte da riqueza aí das famílias donas das capitanias hereditárias. Então, pensando em capitanias hereditárias, dentro delas Seis-Marias, onde era produzido alguma coisa, né? Como isso era produzido, então? Existia um sistema de produção nesse momento chamado de plantation. Um sistema baseado na exploração da mão de obra, né? De trabalhadores, né? de trabalhadores escravizados, né? Então era a exploração dos escravos, eles usavam a mão de obra escrava para produzir esses produtos, principalmente agrícolas, né, nesse momento. Então era um sistema escravista voltado ao enriquecimento desses produtores das Seis-Marias, gerando riqueza para os colonos. Certo? Então esse é o nascimento do nosso país, né? Do nosso espaço agrário brasileiro, do nosso espaço geográfico geral, né? Um sistema escravista produzindo, né, o enriquecimento dessas famílias das capitanias hereditárias, essas famílias portuguesas. Bom, aí a gente tem alguns outros pontos importantes mais para frente que marcaram esse espaço agrário, né? De 1532, eu acredito, até o momento de 1850,
perduraram esses três fatores que eu citei, as capitanias hereditárias, as sesmarias e o plantation. A partir do ano de 1500, a gente teve ali a Lei de Terras. Né? Essa lei era uma lei que dizia ali que as terras elas só podem ser de posse de quem compra e o governo não pode ceder as terras. Né? Então, se você precisa de terra, você precisa comprar. O governo ele não distribui mais essas terras. Não é mais responsabilidade do governo. Né? Junto a isso, nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, né? Com a proibição da entrada de africanos escravizados. Tá? Então, não podia mais se traficar escravos nesse momento. Né? Enquanto que quem poderia ter as terras seria só quem pudesse comprar. Certo? Nesse momento, né, essa lei de terras, ela fez com que os africanos, os negros, né, escravos, eles não conseguissem produzir dentro das terras que eles antes trabalhavam, né, mesmo os que fossem livres, porque eles não tinham dinheiro para adquirir essas terras. O que começou a acontecer? O governo, né, ali a monarquia, começou a incentivar a vinda de imigrantes, pessoas que vinham da Europa, para conseguir comprar faixas de terra dentro do Brasil, né, e começar a produzir ali. O que a gente tem? Né? Mais para frente a gente vai ter, claro, a abolição da escravidão. Só que esses negros escravizados, eles não poderiam comprar essas terras, né? Eles não tinham dinheiro. Então eles começaram a chamar os imigrantes. E aí, com isso, eles ficaram livres, entre aspas, né? E vivendo da forma como deu, né? Enquanto outros imigrantes conseguiram as faixas de terra para produzir e enriquecer. Tá? Então esse foi mais ou menos o nascimento aí do nosso espaço agrário de hoje, certo? Isso mais para frente. Em 1964 nós tivemos aí o Estatuto da Terra, né? Era uma forma de tentar uma certa reforma agrária, por assim dizer, né? Uma forma de tentar segurar um pouco as manifestações, principalmente vindas da esquerda, né? Naquele momento havia um fôlego do comunismo muito forte, para tentar segurar essas manifestações da esquerda que eram pró-reforma agrária, né? O governo militar ele decidiu implantar aí, então, esse Estatuto da Terra, né? Deu, de certa forma, uma segurada nessas manifestações. Certo? Foi uma certa reforma agrária e deu o direito de redistribuir as terras. Né? As terras elas precisavam ter uma função social. Então, eles redistribuíram as terras para que elas fossem produtivas, para que elas pudessem ser ocupadas, né, com moradias, certo? Então, isso até hoje a gente tem dentro da Constituição, né, se mantém. As terras elas precisam ter uma função social, elas precisam ser produtivas, e se forem terras improdutivas, elas podem ser redistribuídas a pessoas que não tenham terras, né? Ou seja, todos nós temos, claro, principalmente os trabalhadores rurais, né, eles têm direito à terra, certo? Eles tentam essas terras sem função social de redistribuir para os trabalhadores rurais que não tenham essas terras, né? Dessa forma, ainda assim, a ideia da reforma agrária efetivamente ela não vingou, né? E aí a questão agrária no Brasil ela continuou de uma forma com sua distribuição desigual,